Sim, isso realmente fez sentido pra mim, porque a gente não tinha muita conexão quando eu era criança. Tipo, ele gostava muito de beisebol e eu gostava de basquete. Nick Reiner está preso, acusado de homicídio em primeiro grau pela morte dos pais, o famoso diretor Rob Reiner e Michelle. O promotor diz que as evidências apontam para Nick. Que evidências? Evidência é algo que vamos apresentar em um tribunal para atender ao padrão de prova exigido em todo caso criminal, que é além de qualquer dúvida razoável. Mas alguns cantos da internet estão cheios de conversas sobre teorias do caso, e algumas pessoas estão questionando se Nick Reiner realmente matou os pais dele. Eu dou uma olhada em algumas das teorias bizarras desse caso horrível e trágico e no que podemos esperar daqui para frente. Sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Quando começaram a circular rumores em Hollywood e pela internet de que o lendário diretor e ator de Hollywood, Rob Reiner, e sua esposa Michelle haviam sido assassinados em sua mansão em Brentwood, houve choque, absoluto choque. Ninguém espera ouvir esse tipo de notícia em um domingo à noite ou em qualquer momento. O diretor, famoso como Meathead em All in the Family e por filmes como Harry e Sally, A Princesa Prometida, Questão de Honra e Louca Obsessão, estava morto. Por que alguém iria querer machucar Rob Reiner e sua esposa Michelle? As conversas começaram e surgiram rumores online sobre Nick, o filho problemático de 32 anos dos Reiner. Reiner passou por 18 internações na adolescência por abuso de drogas e enfrentou doenças mentais. Ele e seu famoso pai até produziram um filme, sendo Charlie, sobre as lutas de Nick contra o vício em 2015. E eu realmente não tive muita vergonha de incluir algumas das coisas ruins que eu fiz. Muitas pessoas fazem coisas desagradáveis quando passam por isso. O fato de que estávamos lidando com, sabe, coisas que o Nick tinha passado e como eu me relacionei com isso e como a mãe dele se relacionou com isso, nos forçou a ter que... Isso me forçou a enxergar com mais clareza e entender mais profundamente o que o Nick tinha passado. Depois, novas teorias e ideias sobre os assassinatos de Rob e Michelle Reiner surgiram na internet. Vamos falar sobre algumas das teorias mais bizarras que eu vi sendo discutidas e também sobre as mais diretas. Mas primeiro, vamos olhar para o que sabemos até agora. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles atendeu ao chamado na mansão dos Reiner em Brentwood após as 3 da tarde de domingo, 14 de novembro, e acionou o departamento de polícia. Ao chegarem, os policiais encontraram 2 mortos na residência, identificados depois como Rob Reiner e Michelle Reiner. As 2 vítimas estavam no quarto principal da casa. Relatos dizem que Nick Reiner foi à festa de Natal de Conan O'Brien, na noite anterior com seus pais. Nick e Rob discutiram porque Nick deixava os convidados desconfortáveis com seu comportamento inadequado. Segundo relatos, pai e filho elevaram o tom de voz. A National Broadcasting Company News informou que Nick interrompeu uma conversa particular entre o comediante Bill Hader e outro convidado. Câmeras de um posto próximo à casa dos Reiner registraram Nick Reiner no local na manhã de domingo. A TMZ disse que Nick se registrou no Hotel Pierside, em Santa Mônica, às 4 da manhã, e que a equipe de limpeza encontrou sangue no chuveiro do quarto mais tarde naquela manhã. Esse hotel fica a cerca de 6 quilômetros da casa dos Reiners. Antes de ser preso no domingo à noite, Nick Reiner foi visto entrando em uma loja de conveniência e procurando algo para beber em um refrigerador. Em alguns momentos, ele parecia olhar ao redor nervosamente. O Departamento de Polícia de Los Angeles o prendeu perto da Universidade do Sul da Califórnia às 9h15 da noite. Hoje, estou aqui para anunciar que nosso escritório irá apresentar acusações contra Nick Reiner, que é acusado de matar seus pais, o ator e diretor Rob Reiner e a fotógrafa e produtora Michelle Singer Reiner. Essas acusações serão de 2 contagens de homicídio em primeiro grau, com a circunstância especial de múltiplos assassinatos. Ele também é acusado de usar pessoalmente uma arma perigosa e letal, neste caso, uma faca. Essas acusações têm como pena máxima prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte. Até o momento, nenhuma decisão foi tomada em relação à pena de morte. Uma dessas alegações especiais é que o assassinato foi cometido com uma arma letal ou uma faca. Quanto ao local e a forma como a arma foi
ou será encontrada, isso será, na verdade, uma prova que apresentaremos em tribunal. O promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, entende a importância e sensibilidade do caso. Homicídio por violência doméstica ligado a abuso de drogas e saúde mental é sempre alvo de fofocas, rumores e teorias da conspiração. Você vai ouvir na mídia rumores, vai ouvir especulações, vai ouvir boatos. Peço apenas que confiem em fontes confiáveis. Se não vier do escritório do promotor, do Departamento de Polícia de Los Angeles, do escritório do legista ou do próprio tribunal, então há uma grande chance de você estar ouvindo informações erradas. Rob Reiner era um diretor famoso, mas também atuava politicamente pelo lado democrata e era um crítico declarado do presidente Trump. Alguns fóruns da internet citaram essa possibilidade nos assassinatos antes da prisão de Nick Reiner. Uma conta de Ryan Sheed postou no domingo à noite. Em 2021, Rob Reiner anunciou um projeto de série de 10 a 13 episódios sobre o relacionamento entre Vladimir Putin e Donald Trump. Ele descreveu o conceito como acompanhando ambos desde a infância até o ponto em que suas vidas se cruzam. Buscando analisar os impactos mais amplos dessa convergência na democracia. Ele também disse que estava trabalhando com o escritor Ward Parry no projeto, que ele estava chamando de A Espiã e o Ativo. O Make America Great Again mandou matar Epstein e Reiner? Essa é realmente uma sugestão e tanto. Outro site sugeria buscas na internet pela casa dos Reiner e por Nick Reiner, vindas de Washington, Distrito de Colômbia, antes dos assassinatos. Em outro fórum, uma usuária sugeriu que Romy Reiner, irmã mais nova de Nick, acusou o irmão para encobrir seu próprio envolvimento nos assassinatos brutais. Não há evidências de que Romy Reiner tenha se envolvido nisso. No podcast The Criminally Obsessed, a ex-promotora federal Nima Romani sugeriu que uma das defesas poderia ser que Nick Reiner foi, na verdade, drogado na festa de Conan O'Brien, o que o levou ao seu comportamento assassino. Alguns internautas sugeriram que Nick Reiner pode ter sido vítima de abuso, ou que poderia usar a defesa dos irmãos Menendez, alegando ter sido vítima. Novamente, não há nenhuma evidência apresentada que sugira que Rob e Michelle Reiner fizeram qualquer coisa, além de apoiar o filho e tentar conseguir a ajuda que ele precisava. Vamos esclarecer. Até agora, Nick Reiner só foi ao tribunal uma vez e nem o vimos. Meritíssimo, se possível, gostaria de pedir o adiamento da audiência de instrução. Eu queria concluir essa etapa. Ainda é cedo demais. Coordenamos com o advogado do Ministério Público e 7 de janeiro, com a permissão do tribunal, será uma data conveniente para voltarmos para a petição. Nick, desta vez aceitarei uma rápida renúncia de instrução para seu plano. Sr. Reiner, o senhor tem um direito constitucional e legal à instrução rápida. Sua advogada está solicitando que sua instrução seja adiada para 7 de janeiro de 2026. O senhor abre mão do seu direito à instrução rápida hoje, em 7 de janeiro de 2026? E esta advogada concordou com a renúncia? Eu concordei. O tribunal entende que o réu renunciou de forma consciente e inteligente ao direito à audiência rápida com participação de sua advogada. Nick Reiner agora é representado por Alan Jackson, advogado que absolveu Karen Reed. Ele também representou Harvey Weinstein e Kevin Spacey. Eu só tenho algumas palavras rápidas. Primeiramente, e mais importante, essa é uma tragédia devastadora que aconteceu com a família Reiner. Todos nós reconhecemos isso e nossos corações estão com toda a família Reiner. Existem questões muito complexas e sérias associadas a este caso. Essas questões precisam ser tratadas, examinadas, observadas e analisadas de forma minuciosa, mas com muito cuidado. Pedimos que vocês permitam que o processo siga adiante da forma como o sistema foi projetado para funcionar. Não com pressa para julgar, não tirando conclusões precipitadas, mas com moderação, dignidade e com o respeito que esse sistema e esse processo merecem e que a família merece. Estamos marcados para 7 de janeiro para a acusação formal, próxima data no tribunal. É tudo o que tenho a dizer agora. Pode ser que haja mais em outro momento, mas hoje vamos nos ater à situação processual em que estamos, que é, isso foi um adiamento da acusação formal. Nada aconteceu de substancial hoje. Voltaremos para uma acusação formal no mesmo departamento em 7 de janeiro. Até lá. Rob e Michelle Reiner estavam cansados do comportamento do filho e queriam que ele saísse de casa.
Uma teoria simples é que Nick Reiner pode ter usado drogas e ficou irritado por algum motivo, e, em um acesso de raiva ou psicose induzida por drogas, esfaqueou os pais. O legista concluiu que os Reiner morreram por vários ferimentos de objeto cortante. Para discutir essas informações recentes, chamo Matt Murphy. Ele é um ex-promotor da Califórnia, já processou assassinos em série. Ele fez muita coisa em sua carreira, então, Matt, muito obrigada por participar. A notícia mais recente é que o TMZ está informando que Nick Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso não é uma grande surpresa, mas os remédios dele foram ajustados e o comportamento ficou errático. Ele foi considerado perigoso pelas mudanças na medicação e possível uso de drogas ilícitas. E que uma alegação de inocência por motivo de insanidade pode estar vindo. O que você acha disso? Acho que veremos uma defesa baseada em saúde mental de algum modo. Isso é praticamente certo, como foi relatado, e ainda não está confirmado. Há sangue nos lençóis do hotel. Discutimos antes. Não há evidências nem sinais de arrombamento, o que sugere que quem fez isso tinha uma chave. Não considera um mistério quem foi o autor, o que significa que a próxima estratégia mais lógica e provavelmente eficaz para a defesa será argumentar o que é conhecido como não culpado por motivo de insanidade, ou seja, não culpado por motivo de insanidade. Você sabe, esses casos são difíceis. Eu tive um caso muito parecido em Newport Beach, meu caso Nicholson, que envolvia um jovem muito rico, que tinha uma doença mental orgânica, esquizofrenia, que ele desenvolveu e que misturou com muito uso de drogas e idas e vindas de reabilitação. Uma história muito semelhante. E ele ficou bravo com os pais e matou a mãe e o pai na casa deles. Uma casa muito bonita em Newport Beach, com uma faca. Mas nesse caso, ele esperou a empregada e a matou também. E foi parecido. Se for verdade que Rob Reiner e a esposa tiveram as gargantas cortadas, foi exatamente o que fizeram. Ou, esse cara fez como Nicholson no caso de parricídio, quando matou os pais. E nesse caso, apesar de um histórico muito longo e bem documentado de doença mental real, o júri ainda considerou que ele era legalmente são. Isso aconteceu, na verdade, no Halloween deste ano, e a sentença dele, na verdade, acho que é já na próxima semana. Então, a Califórnia usa o que é conhecido como regra de McNaughton. E isso significa que para que a defesa de sanidade ou insanidade prevaleça, é preciso estabelecer que a pessoa não sabia a natureza e a qualidade de suas ações. E o ônus é da defesa para provar isso por preponderância. É um sistema bifurcado ou um julgamento bifurcado, o que significa muito parecido com um caso de pena de morte. Primeiro ocorre a fase de culpa, seguida de um novo julgamento com o mesmo júri para decidir sobre a sanidade. Então, primeiro, ele foi o assassino. E depois a próxima questão é, ele fez isso? Ele foi responsável por isso? E é uma defesa difícil, mas eu acho que não sei de onde viriam as informações se não fosse a defesa. Nathan Hawkman comanda tudo com muito rigor. Esse é o promotor público de Los Angeles. Então, vai ser interessante ver. O próximo passo processualmente é que eles continuam a audiência de acusação. Então, a defesa aí vai ter que apresentar uma declaração em algum momento. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que é inocente por motivo de insanidade. E então, começamos a seguir o caminho da saúde mental. Ao mesmo tempo, Nathan Hawkman, o promotor público de Los Angeles, vai ter que tomar uma decisão sobre a pena de morte e eles vão fazer o que chamam em Los Angeles de audiência livesy, onde Alan Jackson vai comparecer e fazer uma apresentação para o próprio Nathan Hawkman e sua equipe sobre fatores atenuantes ou porque ele acredita que as provas indicam algo menos do que a pena de morte. Na Califórnia, em circunstância especial, a pena é prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional. Sabe, tem muita coisa para analisar aí. Quero dizer, obviamente, Nick Reiner tem um longo histórico de abuso de drogas. Mas pelo que eu entendo, digamos que ele tenha uma doença mental como esquizofrenia e que ele tenha sido diagnosticado recentemente,
Se você está usando drogas ilícitas, quero dizer, você não pode dizer, sabe, eu perdi o controle, sou esquizofrênica e perdi o controle. E eu estava usando drogas ilícitas junto com meus medicamentos psicotrópicos. Então, eu sou não culpado por motivo de insanidade. Isso não se encaixa, uso de drogas ilícitas, certo? Sim, olha, acho que é exatamente isso que eles vão fazer. A questão é, será que vai funcionar? E essa é realmente a pergunta de $20 mil. Acho que você acertou. É exatamente isso que a defesa fará. Acho que vão alegar que é uma doença mental orgânica, sem culpa dele. Vejam esse diagnóstico, agravado ainda mais pelo uso de drogas. E eles vão chamar especialistas para falar sobre como ele estava fora de si quando fez isso e etc, etc. Já vimos isso antes. A questão é, o júri vai aceitar? Vai ser interessante de assistir. Tenho amigos no escritório do promotor distrital de Los Angeles, Nathan Hawkman. Para quem não conhece, eleitores do condado de Los Angeles afastaram George Gascon no ano passado. Na minha opinião, foi o pior acontecimento da segurança pública na história de Los Angeles, onde cresci. E os eleitores ficaram sérios e colocaram Hawkman para limpar a bagunça que foi deixada por George Gascon. Então temos um promotor público muito experiente, sério, muito bom, que designou uma equipe excelente para isso. Então, e todos eles conhecem Alan Jackson. Alan Jackson, claro, ele foi promotor público em Los Angeles. Todos o conhecem. Alan Jackson é um advogado de julgamento com um talento único. Eu o conheço há anos e ambos os lados terão muito trabalho neste caso. Sim, eu também acho. Quero dizer, nós vimos Alan Jackson recentemente representar Karen Reed com sucesso. E, obviamente, nesse caso, eles usaram a armação, sabe? Foi isso que eles aproveitaram como defesa, disseram que ela foi incriminada e que não foi só por uma pessoa. Parecia que todo mundo na cidade de Canton estava envolvido nisso, de acordo com Alan Jackson. Acho que o estado inteiro. Sim, exatamente. Sim, você está certa sobre isso. Então, eu sinto que, sabe, você contratou Alan Jackson e paga muito dinheiro para ele te tirar de uma grande enrascada. Existe alguma possibilidade de qualquer jeito de você ver ele? Quero dizer, porque eu pesquisei, sabe, na internet, você vê muita conversa sobre, obviamente, uau, Nick Reiner, sabe, o uso de drogas, isso, aquilo e o outro. Mas aí você vê pessoas dizendo, acho que ele vai usar a defesa dos irmãos Menendez, acho que ele vai culpar os irmãos, acho que ele vai fazer isso. Quero dizer, você vê alguma possibilidade de Alan Jackson tentar fazer algo assim? Defesa por conspiração é claramente um caso diferente. Não acho que ele precise disso. Ele já tem muito com problemas de dependência e drogas, e acredito que esse será o caminho dele. Mas tudo está em aberto. Lembre-se, essa investigação é recente, e diferente de Lei e Ordem, onde tudo se resolve em 42 minutos mais comerciais, isso não acontecerá aqui. O caminho da saúde mental no processo criminal, no estado da Califórnia, é longo e cheio de curvas. E estamos olhando para um julgamento, eu diria, se eu tivesse que adivinhar, estamos falando de, no mínimo, 2 anos. Se eu fosse prever, Alan Jackson deve apresentar uma defesa de não culpado por motivo de insanidade, ou, em algum momento, trocar uma declaração genérica de inocente por uma de inocente por insanidade. Acho que vamos ver muitos relatórios vazados de algum lugar tentando mudar a narrativa pública sobre isso através do TMZ e de outros meios de comunicação. Acho que ele vai fazer um apelo muito convincente para Nathan Hawkman para não buscar a pena de morte. Eu prevejo que Nathan Hawkman vai considerar tudo isso com muita consciência. Eu não acho que ele vai pedir a pena de morte nesse caso, somente pelos méritos do caso, por ser intrafamiliar e pelas diversas questões envolvidas. Essas pessoas não são estranhas. Elas são inocentes, mas não é a mesma coisa que matar 2 desconhecidos na rua ou no estacionamento de um home center. Então, todos os fatores agravantes frente aos atenuantes, participei do Comitê do Condado de Orange por 15 anos, que recomendava ao promotor e buscamos a pena de morte em menos de 4% dos casos elegíveis. É muito raro ela ser procurada, especialmente na Califórnia, onde há uma moratória, que eu não vejo ele sendo executado de qualquer forma. Então minha previsão é que Nathan Hawkman, muito corretamente, não vai buscar isso. Eles vão pedir prisão perpétua, sem liberdade condicional.
e nós iniciaremos a chamada Batalha de Especialistas sobre a Saúde Mental de Nick Reiner. E olha, isso vai ser muito interessante de assistir, porque vamos ter excelentes advogados dos dois lados. Eu conheço o juiz ao qual esse caso foi designado, excelente jurista, e isso vai ser interessante. Além disso, veja, o vício atinge todas as famílias americanas de uma forma ou de outra. Hoje em dia, especialmente, todos conhecemos uma versão desse garoto. Eu cresci no oeste de Los Angeles. Jovens ricos que se envolvem com drogas é quase um clichê de tão comum que é. Então vai ser muito interessante ver o que um júri vai achar de tudo isso. Acho, novamente, que teremos um juiz e advogados muito bons de ambos os lados. E vai ser um caso e tanto para acompanhar, mas vai demorar um pouco. Você acha que existe possibilidade, mas ainda estamos no começo disso? Eu ainda não, sabe? Eu ainda estou esperando o Alan Jackson questionar a investigação ou algo nesse sentido. Quer dizer, pelo que estamos ouvindo, nada confirmado, parece algo muito simples e direto, mas a gente sabe como as coisas podem se desenrolar. Quero dizer, olha o que aconteceu com o caso do O.J., outro famoso duplo homicídio em Brentwood. Fatores diferentes naquele caso, claro, especialmente em relação à questão racial, mas acho que só estou olhando para isso e pensando comigo mesma, sabe? Alan Jackson, ele é um lutador, você o contrata para lutar, mas será que existe alguma chance de Alan Jackson, com seu histórico no Ministério Público de Los Angeles? A família Reiner vai até ele e diz, por favor, só mantenha ele fora da prisão para sempre. Coloque-o em uma instituição mental. É disso que ele precisa. E que ele tenta apenas resolver esse caso de alguma forma? Não há nenhuma chance desse caso ser resolvido. Ele não vai ser resolvido. Isso vai a julgamento. E se ele for bem-sucedido e conseguir um veredito de não culpado por motivo de insanidade, ou seja, inocente por motivo de insanidade, então Nick Reiner será enviado para uma instituição de saúde mental onde será avaliado quanto ao perigo que representa para a comunidade. E ele vai sair, seja em 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele vai sair de novo. E você sabe o quanto de perigo alguém assim pode representar? Ele já não tem mais pais, não querendo ser insensível, mas teremos que ver e observar. Na University of California, Santa Bárbara, minha antiga universidade, houve um caso famoso semelhante. Um jovem o filho de uma pessoa muito rica do ramo do cinema, dirigiu seu carro por uma das ruas, enquanto vários estudantes estavam lá e matou várias pessoas. Jack Early defendeu ele no condado de Santa Bárbara. Já enfrentei Jack em casos de homicídio, é um excelente advogado e convenceu o júri disso. E esse cara foi solto, foi para uma clínica de saúde mental por alguns anos e saiu. E com certeza é isso que Nick Reiner vai estar esperando e vamos ter que ver. Mas olha, já vimos esses casos antes na Califórnia e os resultados foram bem variados. Tradicionalmente, é como o meu caso Nicholson de Newport. É um padrão muito alto, mas olha, isso é Orange County e é administrado. Esse é um escritório de promotoria muito diferente, onde os promotores é um grupo de jurados diferente. É uma filosofia de julgamento diferente. Eu acho que Nathan Hawkman é muito bom. Então vou acompanhar isso com interesse para ver como a equipe dele se sai. Eles saberão o que fazem. Serão promotores experientes que conhecem Alan Jackson. O juiz vai conhecer Alan Jackson. Ele é uma figura conhecida. Eles vão saber o que esperar e vamos ver no que vai dar. Bem, todos nós estaremos de olho. É simplesmente um caso horrivelmente triste. Matt, muito obrigada por se juntar a mim. Sempre à disposição. Então, mais uma vez, Nick Reiner continua sob custódia na cadeia do Condado de Los Angeles. Ele voltará ao tribunal em 7 de janeiro. Então, fiquem ligados. E isso é tudo para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Nos vemos aqui na próxima vez.